Olá, turma! Tudo bem? Já estamos na aula de número 3 de hermenêutica e eu espero que você esteja sendo iluminado para interpretar os textos das Sagradas Escrituras. Na aula de hoje, nós vamos falar da necessidade da hermenêutica. Todo leitor é um intérprete, mas ler não implica necessariamente em entender. Existem muitas pessoas que pegam o texto sagrado, leem, releem, mas eles não conseguem ter a exatidão, a compreensão daquilo que eles estão lendo. Eu tenho até um livro para indicar para vocês, de um autor americano chamado Gordon D. Free. E esse livro, ele é bem sugestivo na capa, né? Entendes o que lê? Então, se você conseguir comprar esse livro do Gordon D. Free e do Douglas Sturt, comprem esse livro porque ele fala tudo que nós precisamos, é da editora Vida Nova, ele fala tudo que nós precisamos para uma compreensão melhor do texto sagrado. Quando não há barreiras na compreensão de um texto, a interpretação é automática e inconsciente, mas isso nem sempre ocorre. Como nós dizemos nas duas aulas anteriores, existem alguns textos na Bíblia que são obscuros, que é necessário sim um trabalho hermenêutico, é necessário sim um trabalho exegético. Quando esse texto não é obscuro, é explícito, então a interpretação ela é automática, mas muitas vezes, né, muitas vezes mesmo, isso nem sempre ocorre. E aí nós precisamos recorrer às ferramentas da hermenêutica, as ferramentas para clarear, para iluminar a mensagem. Professor, quais são as ferramentas no sentido de biblioteca, de livros, que eu posso comprar para ter uma iluminação melhor dos textos sagrados? Eu indico para vocês alguns materiais: uma boa Bíblia de estudo, um bom comentário bíblico, uma boa teologia sistemática. Aí na teologia sistemática tem vários autores, né? Pannenberg, Paul Tillich, tem o Moody, tem vários autores aí, Walter Brunelli, que você pode pesquisar. Um bom manual bíblico, um atlas bíblico para você se localizar na geografia. Tudo isso são materiais que você vai adquirindo ao longo do tempo para fazer uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, uma boa exegese. As verdades básicas necessárias à salvação, serviço, que no grego é diaconia, e vida cristã são evidentes em um ou outro texto, mas nem todos os textos das Escrituras são igualmente claros. Então, você pode pegar uma passagem que você tenha uma dificuldade maior para essa interpretação. A hermenêutica te ajuda nisso. A hermenêutica te dá ferramentas certas, te dá regras certas para que você possa clarear, iluminar esses textos. Por ser um livro divino e humano, inspirado por Deus, mas escrito por homens, admite-se que há dificuldades de ordem espiritual e de ordem humana para a compreensão das Escrituras. Existem pessoas que acham que a Bíblia é fruto de um ditado mecânico. Não é. A Bíblia é um livro divino humano. Ela é inspirada por Deus, mas ela tem a participação dos escritores que são homens. Por isso que existem estilos literários na Bíblia. Por isso que você consegue distinguir as epístolas paulinas das epístolas joaninas, por exemplo, ou das epístolas de Pedro. Então, na realidade, nós vamos ler a Bíblia sim, e vamos ter algumas dificuldades, tanto de ordem espiritual
como também de ordem humana, no sentido de gramática, no sentido linguístico. Por isso que a compreensão bíblica, ela abarca nessas duas esferas, não apenas na esfera divina e não apenas na esfera humana, mas nas duas. Isso significa que a compreensão das escrituras não é necessariamente automática ou espontânea. É sim o resultado da ação iluminadora do Espírito Santo, por um lado, e por outro, do estudo diligente da língua, do contexto histórico em que foi escrita. Por isso, é importante você ter noções de grego para entender o Novo Testamento, noções de hebraico e aramaico para entender o Antigo Testamento, porque é uma junção, né? Nós temos o Espírito Santo que nos ilumina, mas nós também precisamos ser diligentes no sentido linguístico e histórico em que a palavra foi escrita. Vamos falar um pouquinho de correntes da hermenêutica. Existe uma corrente chamada espiritualista. O maior perigo dessa corrente chamada espiritualista é a sua interpretação, o seu subjetivismo, o seu misticismo na hora de interpretar. Se caracteriza, né, por superenfatizar o caráter espiritual. O que seria o caráter espiritual? O místico das escrituras, em detrimento do caráter humano. E você vê o caráter humano muito latente nas escrituras quando Josué faz uma oração para que o sol parasse. Na realidade, isso é um caráter humano, porque nós sabemos hoje pela ciência que não é o sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra quem gira. Então, existe sim um caráter humano na Bíblia e a corrente espiritualista, ela não leva isso em conta. Ela apenas vai focar no caráter místico, subjetivo, ou seja, espiritual. Também existe uma hermenêutica que nós chamamos de alegórica. Ela trata-se de um método de interpretação dos mais antigos. Ela é fortemente influenciada pelo platonismo e também pelo alegorismo judaico, e os defensores desse método alegórico de interpretação bíblica, eles vão atribuir diversos sentidos aos textos das escrituras, enfatizando o chamado alegorismo, né? O sentido chamado alegórico. A minha explicação aqui é que existem N coisas na Bíblia que são literais. Por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe e terás muitos dias aqui na terra. Isso para mim é literal. Honrar é honrar mesmo. Mas existem outras coisas no texto sagrado que são alegorias. Por exemplo, se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Se o teu braço te fez pecar, pega um machado e arranca ele fora. Gente, se nós interpretarmos isso de maneira literal, como já aconteceu, né? Pessoas interpretaram isso e porque pecaram com os olhos, jogaram ácido nos olhos e ficaram cegas. Isso não é literal, isso é alegoria. A hermenêutica alegórica prevaleceu durante toda a Idade Média, especialmente na sua forma quádrupla, ou seja, uma origem que vem proveniente do sistema hermenêutico de Agostinho, né? Agostinho ele propõe esse sistema de alegorizar as escrituras, de alegorizar os textos bíblicos. As passagens das escrituras teriam para Agostinho pelo menos 4 sentidos. Um seria literal e 3 seriam espirituais: moral, alegórico e anagógico. O sentido literal seria o sentido do que aconteceu, o fato. O sentido moral conteria
uma exortação à conduta. O que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, é uma exortação quanto à minha conduta. O sentido alegórico ensinaria uma doutrina a ser criada, né? O que crer. E o sentido anagógico apontaria para uma promessa a ser cumprida. O que esperar para daqui a algum tempo? Então, ele divide esses 4 sentidos, um literal e 3 espirituais, na sua hermenêutica augustínica. A hermenêutica intuitiva, também chamada de impressionistas, os hermeneutas intuitivos, eles caracterizam-se por identificar a mensagem do texto com pensamentos que lhes vêm à mente ao ler, sem, contudo, dar a devida atenção à gramática, aos contextos e às circunstâncias históricas, geográficas, culturais, religiosas e por aí vai. Então, a hermenêutica intuitiva é quando você pega um texto e aquilo que vem à tua mente, quando você lê, você faz a interpretação. Muitos pastores trabalham com uma hermenêutica intuitiva. Eles leem o texto e aquilo que vai vindo, eles vão trazendo no ato da leitura. E também tem um terceiro tipo aqui, que é a hermenêutica existencialista. Essa escola contemporânea de interpretação das escrituras que enfatiza excessivamente o conhecimento subjetivo em detrimento o sentido gramatical, o sentido histórico. Ela vai dar uma ênfase à relevância da mensagem do Novo Testamento para o homem contemporâneo. Existem pessoas que fazem essa hermenêutica existencialista e eles não pregam o Antigo Testamento. Eles só pregam, né, o Novo Testamento, porque talvez é aquilo que está mais próximo da interpretação e da vivência do homem contemporâneo. A Bíblia não é um livro de 27 sublivros, né? A Bíblia são 66 livros, é um único livro, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então é importante nós entendermos a hermenêutica não apenas do Novo, não apenas dos 27 livros, mas um todo, né? Um conjunto de Gênesis a Apocalipse. Essa foi a nossa terceira aula de hermenêutica. Ainda vamos falar de regras, ainda vamos falar de figuras de linguagem. Fica conosco, tá bom? Forte abraço!